Dando continuidade ao nosso Evangelho, Casa Espiritual, a lição 133 do Vinha de Luz. Então, vamos lá para a nossa reflexão. No outro vídeo, onde eu fiz a leitura do Evangelho, se você quiser, lá está a leitura do Evangelho. E ele começa assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Esse evangelho, ele compara nós como uma casa, é uma simbologia, como se nós fôssemos uma casa e que nós precisamos ter o cuidado conosco que a gente tem, com a nossa casa, o que uma casa precisa, está em manutenção, está sempre nos cuidados. Nós que somos morador da nossa casa, a gente está sempre cuidando da nossa casa, limpando, fazendo os reparos que são necessários. E se a gente não faz isso, a nossa casa ela vai se deteriorando cada vez mais. Ela precisa de uma manutenção. E esse texto, ele traz essa simbologia para nós, tanto o nosso corpo físico, tanto quanto o nosso corpo espiritual. Ele fala aqui mais relacionado com o nosso campo espiritual, o nosso lado espiritual que a gente precisa estar cuidando. E ele compara com uma casa. O quê? Uma casa que a gente não cuida, ela vai sujar, ela vai se manter ali sem os cuidados que ela necessita. Tudo necessita de cuidado, tudo necessita de manutenção. E a mesma coisa é nós. Então, se a gente pegar e comparar com uma casa, nós vamos ver que nós precisamos cuidar de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que é onde entra tudo que vai ali nos afetar, O nosso pensamento, ele cria um campo, uma frequência que vai nos proteger ou vai nos prejudicar. Então, ele fala assim também, valendo-se do símbolo, recordamos que existe casas ao abandono, ou seja, quantas vezes a gente se abandona, quantas vezes a gente não faz algo para que a gente possa melhorar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a gente às vezes vive por um longo tempo tendo as mesmas atitudes, as mesmas escolhas, os mesmos pensamentos, e a gente recebe os resultados disso no nosso dia a dia. Se os nossos pensamentos estão bons, se as nossas atitudes estão boas, se os nossos sentimentos estão, ele vai nos trazer um resultado bom. E se não está, consequentemente vai trazer um resultado no dia a dia em forma de várias situações, várias situações de conflito, de doença, às vezes, no nosso corpo físico. E aí a gente tem que perceber e ver a necessidade de mudança. E ele fala assim, casas ao abandono, como eu tô falando, quantas vezes a gente se abandona? A gente não se cuida tanto do nosso corpo físico, Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para nós, para o nosso corpo, e para nós também na parte mental, emocional, e a gente fica ao abandono. Aí ele fala assim, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, teias de aranha, os bichinhos tomando de conta. Então, o nosso campo espiritual, se a gente não cuida com bons pensamentos, com orações, meditação que a gente pode fazer, o que acontece? Nós vamos criando caminhos, nós vamos abrindo portas para que qualquer coisa entre no nosso campo espiritual, no nosso campo emocional.
E nós temos essa responsabilidade, porque isso vai nos trazer muitos prejuízos. Então, a gente precisa estar atento, né? O que a gente deixa entrar no nosso campo energético, no nosso campo espiritual, para que a gente não seja afetado de uma forma que depois nós não consigamos sair daquilo. Então, hoje em dia, com tantas coisas, né, acontecendo, com tantas notícias, claro que sempre aconteceu, né, muitas coisas que não são boas, sempre tivemos notícias que não são boas, só que nós estamos num tempo muito assim crítico dessa mudança planetária, o qual o planeta Terra está vivenciando agora, e a gente está sendo muito afetado, tanto por notícias, por coisas que a gente fica indignado, e a gente tem que ter esse cuidado. É uma linha tênue entre você saber o que realmente está acontecendo e você se envolver com aquilo que está acontecendo. Você tem que ter um limite ali, uma percepção de limitar o que vai entrar no seu campo e o que vai permanecer ali e o que você para você também não ficar alienado, né? Porque nós estamos passando por esse momento decisivo, é um momento assim onde a energia, né, como eu já falei em outros vídeos, está bastante densa e muitas coisas sendo reveladas, muitas coisas assim que afetam o nosso campo, mas nós precisamos ter essa percepção de limitar o que a gente vai saber, quais são as notícias que a gente vai receber e como que a gente vai receber tudo isso, para que isso não afete o nosso campo espiritual e a gente não abra portas para permitir que essas coisas adentrem o nosso campo e nos perturbe. Então ele fala aqui, ó, pela era entrelaçada e transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Porque aí, se a gente não limpa a nossa casa, se a gente não faz a manutenção que ela precisa, se a gente não cuida dela, se a gente não renova, não coloca boas energias, ali entra bichos. Você vê que nas casas, se a gente não faz isso, os bichos vão tomando de conta, né? No plano físico. Isso acontece também com o nosso campo espiritual. Se a gente abre buracos, né, abre portas e deixa todo mundo entrar e você não sabe como vai receber aquela energia que está ali dos ambientes, das pessoas, das notícias, de tudo, você vai deixar tudo entrar e você vai acabar sendo sugado por aquilo, drenado a sua energia e você vai ficar com problemas. E até a gente sair disso, aí é onde a gente vai ter que ter essa percepção de melhora, de reforma, de melhorar os pensamentos, de não ver coisas que não tem necessidade, não se envolver também com essas coisas para que você se preserve, para que a sua casa, para que o seu campo esteja preservado. Ele fala também que são raras as casas que são verdadeiramente, completamente livres, né? Completamente límpidas, limpas. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nos envolvemos com o nosso campo externo e a gente não dá um limite para que as coisas entrem, entendeu? Para que as coisas nos perturbem. E nós também, ele fala também que as casas elas precisam de reforma, elas precisam ser continuamente em manutenção para que elas funcionem bem. E a mesma coisa é a gente precisa também de tudo isso para que nós possamos ficar com a nossa paz preservada, para que a gente possa ficar em paz, tranquilos, equilibrados. Mas para isso depende muito da gente. Nós é que damos o limite. E aí você pode ver que tudo que se apresenta para nós, né, é algo que está ali relacionado com a gente. Tudo que se apresenta no nosso campo íntimo, no nosso universo particular, está relacionado primeiro com a gente.
E depois, se a outra pessoa ela se alinhar com aquela energia, vai dizer respeito a ela, não é com o outro, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, eu estou fazendo esse evangelho aqui, refletindo com vocês, primeiro isso serve para mim, porque primeiro se apresentou no meu universo particular, no meu campo íntimo. E depois, se você se alinhar com ele, aí diz respeito a você. Não é o nosso amigo, não é a nossa mãe, não é o nosso pai, né? É primeiro com a gente. Então, a mudança começa em nós. Então, assim, o quanto que a gente está cuidando de nós, quais são os limites que a gente está dando para que as outras pessoas, os outros ambientes, as notícias que estão por aí, elas adentrem o nosso campo íntimo e nos desequilibre. Então, essa é o centro desse evangelho, tá bom? Se você tiver alguma reflexão diferente, você deixa aqui nos comentários, tá? Que aí eu vou gostar muito e a gente vai trocando, né, ideias. Mas é isso. Mais uma coisa, né, que o Evangelho fala, ele fala assim, ó, muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação onde a gente precisa daquele abalo, daquele choque, né? De algumas situações que acontecem conosco, porque a gente abriu muito o nosso campo, nós permitimos muito que outras coisas adentrassem o nosso campo por vários motivos. Às vezes por querer ser muito boazinha, às vezes por querer agradar muito. A gente lembra muito dos outros, mas a gente esquece de nós. Só que é uma linha, é um muro assim muito tênue entre uma coisa e outra. Nós não podemos nos esquecer e colocar os limites que a gente precisa também para preservar a nossa energia sem desrespeitar o outro. Mas nós não podemos abrir o nosso campo demais para Claro, às vezes você quer ali atender uma pessoa, você quer oferecer algo, né? Você quer ajudar, mas você tem também que se preservar. Então, muitas vezes nós precisamos desse abalo para a gente poder se voltar para a gente, se enxergar, né? E nos preservar também. Isso é muito importante. Então eu vou ficando por aqui, gratidão por essa reflexão e como eu falei, se você tiver alguma reflexão diferente, você deixa que vai ser super bem-vindo. Um grande beijo, até mais e gratidão.